Será que o sol já escureceu? A lua se tornou como sangue? E as estrelas já caíram? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Verdade Presente. Eu me chamo Eliabe Araújo e sou missionário. Bom, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, né, sobre os sinais do fim do mundo. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, clique aí no card que está aparecendo acima do seu vídeo e corra lá e assista. No vídeo passado, nós tratamos um pouquinho a respeito dos sinais que aconteceriam no mundo antes da volta de Jesus, né? E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a estes sinais, especificamente falando do que está escrito lá em Mateus, que fala sobre os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. E vamos também estar aí lendo outras passagens bíblicas e buscando na história se realmente isso já teve lugar em nosso mundo, né? De início eu quero ler o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 21 e verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então, vai haver sinais nos astros que comanda o nosso planeta aqui, né? O sol governa o dia, a lua governa a noite, as estrelas também servem para contagem das estações e anos, né? E são astros também que estão aí, criados por Deus. Então, nesses três, Sol, Lua e estrelas, aconteceriam sinais, foi o que Jesus falou. Vamos ler mais o que diz lá em Marcos, capítulo 13, versículo 24 a 26. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória. Então, olha aí, né? Marcos já dá mais detalhes, sinais no sol, na lua e em seguida Jesus voltando. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos harmonizar esses textos que a gente leu com o que diz o profeta João, né, o apóstolo João, em seu livro lá em Apocalipse. Olha o que ele diz. Apocalipse, capítulo 6, verso 12. Houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Bom, então estes sinais que João fala acompanham o sexto selo, né, que a gente vai posteriormente aí, ao longo dos vídeos que eu for gravando, nós vamos também tratar especificamente sobre os selos que trata o Apocalipse, certo? Bom, João viu um grande tremor de terra e em seguida o sol se tornar negro. Então, perceba que se a gente for fazer uma cronologia dos eventos, esse grande terremoto precede o escurecimento do sol. Bom, então, será que houve um grande e incrível terremoto que abalou as estruturas do mundo? Eu digo do mundo, não foi só de um país, né? Mas do mundo como um todo, sentido por outros continentes? Bom, a história vai nos dizer que já houve lugar. Ocorreu esse grande terremoto antes do século XIX, e mais especificamente no ano 1755, posto que geralmente conhecido por terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América. Foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega e Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o choque foi quase tão violento como na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída, e a pequena distância de Marrocos foi tragada uma aldeia de 8 ou 10 mil habitantes. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África, submergindo cidades e causando grande destruição. Então, olha como esse terremoto foi potente, né? Ele não atingiu somente a Europa, o epicentro dele foi em Portugal, em Lisboa, mas ele atingiu regiões da Europa, da Ásia, né, da Groenlândia, certo? Então, foi um terremoto de proporções mundiais. Foi na Espanha e Portugal que o choque atingiu a maior violência. Diz-se que em Cádiz, a ressaca alcançou a altura de 20 metros. Montanhas, algumas das maiores de Portugal, foram impetuosamente sacudidas,
como que até aos fundamentos, e algumas delas se abriram aos cumes, os quais se partiram e rasgaram de modo maravilhoso, sendo delas arrojadas imensas massas para os vales adjacentes. Isso está em Princípio de Geologia, de Sir Charles Lyell. Ainda Lyell, em seu livro, ele continua o relato e diz: em Lisboa, um som como de trovão foi ouvido sobre o solo e imediatamente depois violento choque derrubou a maior parte da cidade. No lapso de mais ou menos 6 minutos, pereceram 60.000 pessoas. O mar, a princípio, se retirou, deixando seca a barra. Voltou então, levantando-se 12 metros ou mais acima de seu nível comum. Entre outros acontecimentos extraordinários que se referem ter ocorrido em Lisboa durante a catástrofe, esteve o sossobro do novo cais, construído inteiramente de mármore, uma vultuosa despesa. Grande número de pessoas ali se ajuntaram em busca de segurança, sendo um local em que poderiam estar fora do alcance das ruínas que tombavam. Subitamente, porém, o cais afundou, com todo o povo sobre ele, e nenhum dos cadáveres jamais flutuou na superfície. O mais incrível disso é que esse grande terremoto aconteceu no dia 1º de novembro de 1755, onde o mundo cristão comemorava o Dia de Todos os Santos, né? E a maioria das igrejas e conventos estavam cheios de fiéis, né? Muitos ali buscaram abrigo nas igrejas, mas em vão, pois todas elas desabaram em cima dos seus fiéis. Calculou-se que cerca de quase 90.000 pessoas perdeu a vida naquele único dia do grande terremoto de Lisboa. 25 anos mais tarde, aconteceu o segundo sinal, o escurecimento do Sol. Aí você pode até dizer, não, o escurecimento do Sol é algo que ocorre rotineiramente, os eclipses. Mas esse não foi eclipse. Foi um inexplicável dia escuro que aconteceu. E o mais interessante é que tudo ocorreu de acordo com a profecia bíblica. Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 13 e verso 24, ele disse o seguinte: naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Bom, então foi em 19 de maio de 1780 que esse inexplicável dia aconteceu. Vamos ver o que diz a história sobre este assunto. Único ou quase único em sua espécie, pelo misterioso e até agora inexplicado fenômeno que nele se verificou, foi o dia escuro de 19 de maio de 1780, de inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis em Nova Inglaterra. Isso está escrito em Nosso Primeiro Século, de R.M. Devens. Mas também uma testemunha ocular descreveu tudo o que aconteceu. Vamos ver o que ele diz. Pela manhã surgiu claro sol, mas logo se ocultou. As nuvens se tornaram sombrias e densas, negras e ameaçadoras, como logo se mostraram. Chamejavam relâmpagos e bombavam trovões, caindo leve aguaceiro. Por volta das 9 horas, as nuvens se tornaram mais finas, tomando uma aparência bronzeada ou acobreada, e a terra, pedras, árvores, edifícios, água e as pessoas tinham um aspecto diferente por causa dessa estranha luz sobrenatural. Alguns minutos mais tarde, pesada nuvem negra se espalhou por todo o céu, exceto numa estreita orla do horizonte, e ficou tão escuro como usualmente é às 9 horas de uma noite de verão. Temor, ansiedade e pavor encheram gradualmente o espírito do povo. Mulheres ficavam à porta olhando para a negra paisagem. Os homens voltavam de seus labores nos campos. O carpinteiro deixava as suas ferramentas, o ferreiro a forja, o negociante o balcão. As aulas eram suspensas e as crianças, tremendo, fugiam para casa. Os viajantes acolhiam-se à fazenda mais próxima. O que está acontecendo? O que será? Inquiriam todos os lábios e corações. Dir-se-ia que um furacão estivesse prestes a precipitar-se sobre o país, ou fosse o dia da consumação de todas as coisas. Acenderam-se velas e o fogo na lareira brilhava tanto como em noite de outono sem luar. As aves retiravam-se para os puleiros e iam dormir. O gado ajuntava-se no estábulo e berrava. As rãs coachavam, os pássaros entoavam seus gorjeios vespertinos e os morcegos voavam em redor. Mas os seres humanos sabiam que não era vinda a noite. Olha só que interessante, né? Os animais todos sabiam que a noite se aproximava, mas as pessoas sabiam que ainda era dia. Ainda estava na parte da manhã.
e todos ficaram atônitos e apavorados em ver tudo aquilo acontecendo. Alguns pensavam que era um grande furacão que viria, outros, mais atentos às profecias, diziam: isso não é natural, isso é algum sinal que vem do céu. Na maioria dos lugares do país foram tão grandes durante o dia que as pessoas não podiam dizer a hora, quer pelo relógio de bolso, quer pelo parede, nem jantar, nem efetuar suas obrigações domésticas sem a luz de velas. A extensão dessas trevas foi extraordinária. Observaram-se na parte oriental até Falmouth. Para o oeste, atingiram uma parte mais remota de Connecticut e Albany. Para o sul, foram observadas ao longo das costas. E ao norte, até onde se estende a colonização americana. Tudo isso está em História do Início, Progressos e Estabelecimento da Independência dos Estados Unidos, do Dr. W.M. Gordon. Então perceba que não foi algo natural. Não foi mesmo, né? Foi um inexplicável dia escuro, onde nenhuma previsão de eclipse existia, mas trevas densas e ameaçadoras atingiram a maior parte dos Estados Unidos. Aí você pode perguntar, mas as trevas não foram em todo o mundo. Exatamente, não foram. Qual seria o objetivo de haver trevas no deserto do Saara e em qualquer lugar inabitado? Não teria nenhum significado isso para as pessoas. Mas o escurecimento, as trevas, aconteceram onde existiam pessoas habitando e onde elas estavam estudando essas profecias. Vale ressaltar que nesse período existiam pessoas estudando essas profecias da volta de Jesus. No mesmo dia também ocorreu o fenômeno com a Lua. Vamos buscar a história mais uma vez. Seguiu-se as intensas trevas daquele dia, 1 ou 2 horas antes da noite. Um céu parcialmente claro e apareceu o sol, posto que ainda obscurecido por negro e pesado nevoeiro. Depois do pôr do sol, as nuvens novamente subiram e escureceu muito rapidamente. Tampouco foram as trevas da noite menos incomuns e aterrorizadoras do que as do dia. Não obstante haver quase lua cheia, nenhum objeto se distinguia a não ser com o auxílio de alguma luz artificial, que, quando vista nas casas vizinhas ou de outros lugares, a certa distância, aparecia através de uma espécie de trevas egípcias, que se afiguravam quase impermeáveis aos raios. Massachusetts Spy, ou Oráculo Americano da Liberdade, Thomas. Bom, perceba que ele falou aqui que existia lua cheia, mas mesmo assim ela não causava efeito nenhum. Disse uma testemunha ocular daquela cena: não pude senão concluir naquela ocasião que, se todos os corpos luminosos do universo tivessem sido envoltos em sombras impenetráveis ou arrancados da existência, as trevas não teriam sido mais completas. Isso está em carta pelo Dr. Samuel Tenney de Exeter, NW, de dezembro de 1785. Posto que às 9 horas daquela noite a lua surgisse cheia, não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Depois de meia-noite, as trevas se desvaneceram e a lua se tornou visível. Bom, e agora vem aquilo que é mais surpreendente. Após a meia-noite, a lua aparece. Mas perceba que eu disse que ela era cheia. Porém, ela aparece com um tom avermelhado. Naquela noite, a lua aparece com um tom avermelhado. Então, o dia 19 de maio de 1780 figura na história como o dia escuro, né? E apenas um único dia igual a esse teve lugar na história deste mundo. Foi a praga que aconteceu no Egito, as trevas sobre o Egito, né? E agora acontece esse sinal aqui, em 19 de maio de 1780. Percebam que de Joel, no capítulo 2, verso 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia. Lá em Mateus 24, 29, diz o seguinte: as estrelas cairão do céu. E lá em Apocalipse 6, 13 fala: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Esta profecia já teve cumprimento. Aí você pergunta: mas eu não soube que as estrelas caíram. Porque não foi neste século e nem no século passado. Isso aconteceu em 1833. Vamos ver o que a história nos diz. A profecia teve cumprimento surpreendente, impressionante na grande chuva meteórica
de 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado, achando-se então um firmamento inteiro sobre todos os Estados Unidos durante horas em faiscante comoção. Neste país, desde que começou a ser colonizado, nenhum fenômeno celeste já ocorreu que fosse visto com tão intensa admiração por uns ou com tanto terror e alarme por outros. Sua sublimidade e terrível beleza ainda perdura em muitos espíritos. Raras vezes caiu chuva mais densa do que caíram os meteoros em direção à Terra. Leste, oeste, norte e sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo, como o descreveu o diário do professor Silliman, foi visto por toda a América do Norte. Desde as 2 horas até pleno dia, estando o céu perfeitamente sereno e sem nuvens, um contínuo jogo de luzes deslumbrantemente fulgurantes e se manteve em todo o firmamento. Isso está em Progresso Americano ou Os Grandes Acontecimentos do Maior dos Séculos de R.M. Devens. Então perceba, querido, os sinais estão ocorrendo. Eles já ocorreram. Muitos sinais já ocorreram. Jesus está voltando. Né? Mas vamos ler mais ainda sobre este sinal da queda das estrelas. Nenhuma expressão, na verdade, pode chegar à altura do esplendor daquela exibição magnificente. Pessoa alguma que não a testemunhou pode ter uma concepção adequada de sua glória. Dizia que todas as estrelas se houvessem reunido em um ponto próximo ao zênite e dali fossem simultaneamente arrojadas com a velocidade do relâmpago a todas as partes do horizonte. E, no entanto, não se exauriam, seguindo-se milhares celeremente no rastro de milhares, como se houvessem sido criadas para a ocasião. Isso está em R. Reed, no Christian Advocate and Journal, de 13 de dezembro de 1833. Em um jornal de Nova York, de 14 de novembro de 1833, também destaca um grande artigo sobre este assunto. E ele diz o seguinte: nenhum filósofo ou sábio mencionou ou registrou, suponho eu, um acontecimento semelhante ao de ontem de manhã. Um profeta há 1800 anos predisse-o exatamente. Se não nos furtarmos ao incômodo de compreender o chuveiro de estrelas como a queda das mesmas, no único sentido em que é possível ser isso literalmente verdade. Bom, e depois desse sinal, ocorre mais outro, segundo o que diz Apocalipse 6 e o versículo 14. Só que esse sinal ainda não aconteceu. Então perceba, estamos na cronologia e falta este sinal. E que sinal é esse? Vamos ler. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Então perceba, esse sinal ainda não aconteceu. O céu ainda não se enrolou como um pergaminho. O que é um pergaminho? Um pergaminho era um livro antigo, né? O livro antigo que eles escreviam era uma folha que se enrolava. Né? Os livros não eram assim, né? Mas era uma folha que se enrolava, era um pergaminho. E eles eram guardados enrolados e se enrolavam, né? Então diz a Bíblia que o céu vai se retirar como se fosse um pergaminho. Isso ainda não aconteceu na prática, né? Bom, mas eu quero terminar o vídeo de hoje lendo o que está lá em Mateus capítulo 24, verso 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Que nosso Deus seja louvado. Que eu e você possamos nos preparar para o breve retorno de Cristo Jesus. Se você ficou comigo até agora, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.